Parece que Oi. acabou. A proposta do relatório final da CPMI do INSS propõe aí o indiciamento do Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, que é filho do presidente. O colegiado iniciou nesta sexta a leitura do documento, apresentado pelo bolsonarista deputado Alfredo Gaspar, que se filiou ao PL. O relator pediu o indiciamento de 212 pessoas. Entre elas estão o senador Everton Rocha, o ex-ministro da Previdência Carlos Lupe e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como o careca do INSS. E aí fica o questionamento: acabou ou não acabou? Vamos ver. Acho que não acabou. Está se tentando. Houve uma mudança, nós vamos ver daqui a pouco, de membros da CPI para votar o relatório. Talvez se faça um relatório alternativo, deixando claro aqui que o Alfredo Gaspar está aqui no nosso Metrópolis. O Alfredo Gaspar pediu a prisão preventiva do Lula. Pediu a prisão preventiva do Lula. Aí não é questão de ser Lulinha, não importa quem. Prisão preventiva por quê? Qual a razão? Qual o motivo da prisão preventiva? Prisão preventiva, existem os motivos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele se baseia em quê? Ele não se baseia em nada, ele se baseia no fato de que ele se filiou ao PL, chama Flávio de senhor e quer se candidatar ao Senado por Alagoas. E usa a CPMI para espaço político. É isso. Agora veja, essa história de indiciar o Lulinha era a coisa mais certa de todas as coisas certas. Alfredo Gaspar, que se filiou ao PL essa semana, jurando fidelidade ao Flávio, o que eu achei engraçado, inclusive fora do ambiente do parlamento, chamando o Flávio de senhor, né? É muito importante você usar o pronome de tratamento correto, né, Rafael? A depender de com quem se fala, né? Então, chamando o Flávio de senhor, aquele que aparece nas anotações do Flávio, o único que puxa votos para mim, que pede votos para mim, candidato, pré-candidato ao Senado agora, por Alagoas, e aí ele diz: está provado que o dinheiro roubado dos aposentados pensionistas foi utilizado em benefício de Lulinha. Não está provado, é mentira. Está provado que o Lulinha teve relação com o careca do INSS. Viajaram para Portugal para fazer não sei o quê, lá para ver regulação de canabidiol, que o assunto não prosperou. Se levou dinheiro ou não, não, isso não está provado. Isso é um delírio do seu Gaspar. Você está dizendo, Reinaldo, que ele realmente não levou? Não estou dizendo. Estou dizendo que até agora não está provado. Eu estou contestando a afirmação. Evidentemente, a CPMI do INSS virou um palanque político. Claro, escancarado, né? De proselitismo do Carlos Viana, senador que preside a comissão, do Alfredo Gaspar, especialmente, especialmente não, os dois, unidos ali, né? Não adianta, eu não vou esquecer a questão, eu não vou deixar de lado a evidência, o fato de que o Carlos Viana apresentou um projeto de lei para extinguir crime de golpe de Estado no Brasil. Tentativa de golpe de Estado. Extinguir, tirar do Código Penal. Tirar do Código Penal crime de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Atenção, isso foi parar no Código Penal, só para lembrar, Rafael, isso foi parar no Código Penal em 2019, num pacote anticrime, com a abolição da Lei de Segurança Nacional. Agora, no governo Bolsonaro. Vem cá, faz sentido um negócio desse? O que o Carlos Viana quer? O que ele deseja? Democracia. Quem propõe que golpe de Estado não seja crime
Democrata não é. Meu auto Google aqui gritou, não foi em 2019, foi em 2021 que os artigos 759 LM foram parar no Código Penal, tá? Lei 14.197. Eu confundi com o pacote anticrime de 2019. Então fica a correção aqui, depois na hora do corte a gente gruda no lugar certo. Então, aqui é o seguinte, a gente erra, a gente corrige. E se não corrige na hora, corrige depois. Ah, alguém cantou? Não, não fico com coisa, não. É que a hora que eu falei, me soou uma coisa meio estranha aqui. O bom de ser velho é que a gente vai tendo certas defesas. Velho não, aliás, eu preciso dar uma bronca no Gilmar hoje. Virou um teatro de operações política que não quis, no fim das contas, investigar coisa nenhuma, que promoveu aquele espetáculo grotesco que vulnerou direitos fundamentais, né? E eu não estou dizendo, olha aqui, não pode indiciar Lula. Indicie, mas tem um mínimo de decoro. Olha, estou indiciando, em princípio, e aí a Procuradoria vai avaliar, o Ministério Público, porque, afinal, existe o careca do INSS, existe uma proximidade entre os dois, e aí é preciso verificar se existe, enfim, alguma ligação entre o dinheiro desviado e o Lulinha. Tá. O que se tem é frágil para iniciar, mas tudo bem. Também, CPMI é CPMI. Quer dizer, é político aquilo. Ninguém está querendo que político não faça política. Tá certo? Agora, fazer uma afirmação como essa, evidentemente, não busca nenhuma forma de entendimento. Né? Aquele negócio. Vamos procurar um relatório que não seja nem lulista, nem bolsonarista. Mentira. É um relatório bolsonarista. O que desmoraliza a CPMI mais ainda do que já estava. Né? E agora, vamos ver, Centrão e PT estão trocando pessoas, estão tentando uma alternativa aí. Vamos lá. E essa ofensiva foi articulada às vésperas do final da CPMI e partidos da base do governo e do Centrão, eles promoveram aí uma série de trocas na composição do colegiado para tentar garantir os votos que possam rejeitar o relatório do deputado Alfredo Gaspar. Essas substituições que foram formalizadas entre quarta e sexta-feira, elas redesenham a correlação de forças da comissão nesse momento decisivo que é a votação. O relatório tem cerca de 4.400 páginas e, como eu falei mais cedo, vai pedir indiciamento de mais de 200 pessoas, de acordo com interlocutores do relator. Vamos lá. Vamos ver que diabo vão votar ali, o relatório, um relatório paralelo, se vai ser o relatório mesmo do proselitismo bolsonarista, 4.400 páginas, né? Puxa vida. Imagino que está ali. Agora, por exemplo, se o Lulinha está, por que o Flávio não está? Porque o Flávio? Mas por que o Flávio? Do que está? Eu estou falando da Letícia Caetano dos Reis. Quem é a Letícia Caetano dos Reis? Que, sem dúvida nenhuma, se for do outro lado, teria sido chamado para depor e tal. Ela é irmã de um dos principais sócios do Careca, numa offshore. E quem é a Letícia? É a mulher que cuida do escritório de advocacia do Flávio, que acredita, ele tem um. Ela é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, sócio do Careca, numa offshore, que fica nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, veja só, eu estou falando, se o critério é proximidade, então que se use o mesmo critério. Se indicia um, indicia outro. Vamos lá. Vamos botar os filhos para participar desse. Né? Isso é muito ruim, cara.
Isso é muito ruim, porque isso desmoraliza o instituto da CPI, ou da CPMI, como queira, que é muito importante, claro, né? Mas desmoraliza. Começa assim, e nós vamos ver, isso entrou no debate de ontem. Qual é o objeto da CPI mesmo? Ah, era o INSS. Virou o quê? Virou CPMI do Banco Master e CPMI da vida privada do Daniel Vorcar, com aquele espetáculo patético que foi promovido ali. CPI do crime organizado. Aí a CPI do Senado do crime organizado vira CPI do Supremo. E o PCC e o Comando Vermelho, que se dane. Que se dane. A gente faz o seguinte, a gente diz, sabe o que é que falaram que dinheiro do PCC passou pela REAG. E a REAG tinha negócio com o Banco Master, logo nós vamos fazer CPI do Banco Master. E vamos focar nos ministros Supremo. Isso não é investigação, isso é política. Aí a gente poderia dizer, é que se a CPI e a CPMI não investigam, ninguém investiga. É mentira. A Polícia Federal está investigando. Nós falamos ontem aqui, Rafael, o mercado financeiro, eu ando preocupado. Qualquer um tem que se preocupar. Olha a quantidade de empresas, alvos de operação. Que diabo de regulação a gente tem que permite tanta lambança, tanta esculhambação? Chegará um momento, o Gilmar falou isso ontem no julgamento, chegará um momento, e ele estava falando com parlamentares presentes, é preciso estabelecer uma nova lei para CPIs. Como está, não está bem. Vira circo. Aliás, a gente tem um vídeo aí no bate-boca do Lindbergh com o Alfredo Gaspar que evidencia o despropósito, inclusive com uma fala do Gaspar. Vamos colocar esse vídeo aí. Quero, senhor presidente. Senhores. Olha. Não, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza, por favor. Questão de ordem. Por favor. Presidente, questão de ordem. Senhores, por gentileza. Nós aguardamos um relatório. Nós aguardamos um relatório. Não, ele não pode ofender as pessoas da forma que ele ofendeu. Aí teve uma outra hora, que não sei se a gente tem aí também, que tem um bate-boca, lembra um negócio lá, aquela vez que o Roberto Barroso teve um bate-boca com o Gilmar Mendes, e aí o ministro Gilmar Mendes começou a ser ofendido. Cara, isto não... Eu não espero que a política seja um convento das carmelitas, eu sei que não é. Nunca foi. Lugar nenhum. Mas mesmo nesses tempos de crispação, né, a gente vê, para mim, sempre que eu vejo debate na Câmara dos Comuns, no Reino Unido, me encanta, porque, não sei, inclusive o primeiro-ministro vai lá, não sei se você lembra, tem um púlpitozinho, e fica um na cara do outro, assim. Um na cara do outro, com o dedo assim, riste e tal, não chega a tocar, mas tal, e pá. Debates muito duros, e lembrando os velhos tempos, né, porque afinal, desde quando o absolutismo na Inglaterra começou a ser contido, né, e aí a plateia bate na mesa também, e levanta e protesta, só que a hora da argumentação tem silêncio. E não tem isso.
Ah, não estou falando como os ingleses são civilizados e como a gente é primitivo. Não, é que essa gente, primeiro, não está ali para honrar a atividade política. Definitivamente. Sabe que isso é só desonra. Né? Desmoraliza o processo político. Como é que a população, vendo isso, pode confiar também no parlamento? Né? Não dá. Né? E parte dessa baixaria ontem foi debatida ontem na decisão que o Supremo tomou, que a gente precisa discutir, porque ontem foi uma discussão, foi uma coisa muito séria, né, o que aconteceu ali.